A gente volta a falar do futebol brasileiro. O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, hoje convocou uma entrevista não coletiva. Foram convidados alguns jornalistas, alguns veículos de imprensa, para uma espécie de balanço de mandato, de análise. Foi um espaço em que ele abriu o jogo sobre alguns assuntos. A Lili Nascimento, repórter da ESPN, esteve presente e ela traz um pouco como foi o dia. Olá, amigos do Sport Center. Eu participei na tarde desta sexta-feira de uma sabatina com o presidente Duílio Monteiro Alves e mais 5 setoristas do clube. Durou um pouco mais de 3 horas. Muitas perguntas, respostas, polêmicas. O presidente falou sobre a gestão, onde errou, que impactou diretamente em campo e no término da gestão dele, sem nenhum título para o clube. Falou que se ele não seguisse como seguiu a gestão dele, baseado ali em controlar as finanças, o Corinthians estaria quebrado. Nós separamos os principais trechos para você, fã de esporte, acompanhar um pouco do que foi essa sabatina. Vamos deixar claro uma coisa aqui, vocês não estão entendendo. Quando eu entrei, o Corinthians ia quebrar. Tínhamos uma arrecadação de 440 e 50, sei lá, milhões anuais e uma dívida de 949, é isso, né, Vessone? Você está vendo aí? 4,2. Exato. Tínhamos que, naquele momento, aumentar a receita, foi isso que fizemos, né? Hoje, a nossa receita, ela é maior do que a dívida. Então, isso no mercado financeiro representa muito, né? Nós temos hoje uma receita de praticamente, devemos chegar a 1 bilhão, 900, a previsão, a última é de 955 milhões da revisão. O Flamengo fez sua lição de casa lá atrás. O Palmeiras, a dívida, quando a gente fechar aqui, não vai ser muito diferente, não. Não sei se vocês têm conhecimento da dívida deles. Estou falando aqui do Cuca, falei para vocês que fui massacrado e antes em outro clube só o Belo tinha criticado ele. Me passou muita segurança com ele e com a esposa, inclusive, antes dele vir. Quando eu vim aqui conversar com o Vitor Pereira, fazer o anúncio, até sair do hospital para vir aqui fazer o anúncio da saída dele, o Cuca era treinador do Atlético Mineiro. Os 2 primeiros anos foram melhores no futebol e a condição financeira era muito pior, né? A gente teve resultados melhores do que esse ano. Esse ano foram decisões minhas que não deram certo. Eu queria perguntar se você bota a mão no fogo pelo André Luiz Oliveira, que é o candidato da situação. Eu nunca vi nada do André. O André é um cara que está no clube há 500 anos. O André ajudou demais o Corinthians. Convive lá dentro, trabalha pelo Corinthians, foi diretor administrativo, acho que em 2 gestões, foi vice-presidente em outra gestão. O André é um cara que tem história lá dentro. O André não é um aventureiro. André, o nosso. André, você gostou da iniciativa? Achou que as explicações foram boas? Ou pareceu mais palanque o que aconteceu hoje? Um absoluto e total, completo e desavergonhado palanque. O fato de um dirigente de um clube como o Corinthians, com a representatividade popular que o Corinthians tem, a história, a trajetória no futebol brasileiro e mundial, tem a obrigação de dar satisfações para o seu torcedor. O fato de fazê-lo não imediatamente merece qualquer tipo de elogio. Mas quando o faz e mostra uma realidade absolutamente fantasiosa, ficcional, é até contraditório falar em realidade ficcional, mas o que se viu na entrevista do presidente do Corinthians foi uma obra de ficção. E assim, né, alguns outros trechos até um pouco mais preocupantes em relação a esse descolamento, revelando um certo contentamento pelo fato do Corinthians hoje estar na 14ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, um colosso, terminando um Campeonato Brasileiro arriscado de cair para a 2ª divisão, o que seria a 2ª vez. Então, a forma como ele endossa o próximo candidato do seu grupo político, que está no Corinthians há muito tempo e é, em última análise, o grupo responsável pela situação em que o Corinthians se encontra. Estou falando em relação ao produto final, time de futebol que entra no campo, fazendo o papel que o time de futebol do Corinthians fez até agora em 2023. Então é absolutamente triste que o Corinthians esteja nas mãos deste grupo, que aparentemente é o grupo que vai continuar administrando o Corinthians dessa forma, e informações a respeito da dívida, da receita, evidentemente tem o seu lugar, tem a sua importância. Mas é só o torcedor que tem senso crítico, um mínimo de senso crítico, e não fica com pom-pom como cheerleader de dirigente, prestar atenção no que aconteceu nesse ano, no que está acontecendo agora.
em como será esse final de Campeonato Brasileiro para o time de futebol do Corinthians. E aí sim a opinião será mais fácil de formar a respeito da direção e da gestão que manda no clube hoje. O pessoal tá querendo falar aqui do atacante do Corinthians, é isso? Você viu que não entrou ninguém na seleção desses dois times, né? Você vê como é que foi o jogo, né? Que talvez o Paulinho pudesse entrar. Mas aí tinha o Soares que fez 3, não dava, né? Olha, não foi um péssimo jogo, não foi um péssimo jogo de se ver, nada disso. E foi um jogo que o Corinthians podia ter ganho. Mas o Corinthians não ganhou do América, aí depois quer ganhar do Atlético, é complicado. Mas, sem sombra de dúvida, não sei se é um problema também psicológico do Yuri Alberto, e o Mano falou sobre isso, que ele talvez não tenha tido a percepção de que estava tão sozinho. E aí ele fez uma jogada muito bizonha, né? Muito bizonha. Mas não dá para tirar ele do time também, não tem outro. Não é que ele seja um pé. Essa bola aí, por exemplo, isso aí no pé do Soares é caixa. No pé do Hendrick é caixa. No pé do Pedro, do Flamengo, é caixa. E isso faz a diferença, cara. Na reta final, um golzinho, é caixa, tem jeito aí. Aí acabou de não fazer lá, tomou aqui, ó. Acabou e todo mundo sabe lá. Que o Allan Kardec é bom na cabeça, né? E ele tinha acabado de entrar também, né? Há pouco tempo. Foi uma mexida boa do Filipão. Mas assim, não pode perder a chance, porque o Corinthians já não cria tantas. Então, quando as cria, tem que aproveitar. Olha lá, ó. Passou perto, ó. Não, entendeu? Você não pode reclamar da entrega do Yuri Alberto. Não, de jeito nenhum. Você não pode reclamar que o Yuri Alberto não corre. Você não pode reclamar... Acho que o Fabrício tirou aquele lance. Que o Yuri Alberto... eu estou procurando. Que não era melhores momentos. Porque... Foi tirado. Porque não está nos melhores momentos. Piores momentos. Deve estar nos piores momentos, porque aquele lance foi no primeiro tempo. Olha isso, gente. Vai passar no final dos melhores momentos. A gente separou o lance que vocês estão falando aí. Ontem, o Corinthians fez tá fora de posição? Quem? Olha lá. Não, você não precisa pedir receita pro cara quando deixa ela assistir de novo para ver se ela quer dar algum desconto nisso aí. Eu vou falar você. Não, eu não tô falando desse lance, tô falando do desempenho dele no geral. É isso que eu te falo, que define. Cara, 2 pontos a mais, isso aí vale dinheiro, vale classificação. O Djalminha jogou com um jogador com o Sapo. O Luizão nessa aí, ele ia dominar e ia guardar. O Djalminha, ele canhoto ali na direita, ele ia trazer para canhota dele. E cesta. Não tem como não dizer isso. Não tem. Aí você vai dizer, é falta de qualidade? O que é? A cabeça tá ruim? O que ele tentou fazer? Não dá para entender. Dá para explicar, Djalminha, o que ele tentou fazer? Um gol de futebol americano, Djalminha. Dani, sinceramente, eu tô analisando a jogada aqui, já olhei umas 5 vezes e difícil entender o que ele pensou ali, porque ele pede a bola, ele vê que ele tá sozinho, ele poderia dominar essa bola. Agora, o movimento que ele fez que é difícil, porque assim, a maneira que ele chutou a bola, ele sabia que não ia fazer o gol, porque ele, em momento algum, botou o pé para baixo, ele chutou para cima, vê o movimento que ele faz, o pé dele vai para cima. Assim, uma coisa eu te digo, Pascoal, isso aí o Sapo não ia fazer, não. Não ia fazer? Não, ele ia dominar. O Sapo ia dominar essa bola, o Sapo é o Luizão. Lógico. Tem alguns jogadores que a gente só chama pelo apelido, né? O Sapo dominava essa bola, ia esperar o goleiro sair e guardar. Gente, isso é fato. Pascoal, você tá até exagerando. Não precisa ter a qualidade do Luizão pra isso, não. Um zagueiro dominava essa bola porque ele pediu a bola. Jesus! Mas é lógico, gente. O homem tá nervoso, hein? Se fosse o o homem ficou nervoso. Não, porque o Djalminha ficou atento, né? Ele pede a bola. Então não é que ele recebeu de surpresa e estava fora. E ele se movimenta para pegar. Yuri pediu. Então ele sabe que está livre. O Mano fala assim, ele não percebeu, talvez, que estivesse sozinho, ele é isso? Tentou explicar, mas sabe que você vai no hospital? Vocês vão me responder depois do Mano. Melhorou ou piorou? Fala, Mano. Vamos ver, olha lá. Mas o Yuri hoje foi para o sacrifício mesmo pela equipe, ele tem se doado muito, né? Ontem nós tínhamos sérias dúvidas se ele iria para o jogo ou não. Então se tem
uma coisa muito boa em Yuri é que ele não se esconde da responsabilidade, ele assume ela, ele comete erro como todos os atacantes cometem, né? Alguns em determinados momentos